Era uma manhã como outra qualquer. Crianças estavam indo para a escola, pais se preparando para ir para o trabalho. A vida seguia normalmente, até que às 8h15 da manhã, tudo mudou. Uma bola de fogo surgiu no meio da cidade, com temperatura de mais de 7.700 graus Celsius. Ao todo, 140 mil pessoas perderam a vida em Hiroshima. Era a explosão da primeira bomba nuclear durante a Segunda Guerra Mundial. Hoje, no nosso programa Na Escuta, nós vamos conversar com dois jornalistas brasileiros que 80 anos após a explosão dessa bomba pisaram no epicentro. Estiveram no local onde tantas pessoas perderam a vida e vão contar para vocês em detalhes como Hiroshima conseguiu sobreviver àquele ataque cruel. Eu estou falando com o nosso amigo repórter, jornalista Clébio Cavagnoli e o nosso diretor de fotografia, diretor de imagens, Fábio Raposo. Meninos, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Obrigado. Obrigado, Juliano. Um prazer estar com você. A honra é nossa, né, de poder compartilhar um pouco do que a gente aprendeu e vivenciou lá no Japão. E eu já quero saber dos dois, né? Eu quero saber tanto do Clébio quanto do Fábio, qual foi a sensação, né? Primeiro, antes da gente falar da matéria em si, vamos tirar aqui o jornalista de cena, né, o profissional de imprensa e colocar os seres humanos. Como foi pisar no mesmo lugar onde a primeira bomba atômica explodiu? Rapaz, eu acho que o Fabinho vai poder falar melhor do que eu, porque ele captou as imagens, mas a impressão que a gente tem quando chega em Hiroshima, e de uma maneira muito interessante, a gente pegou neve em Hiroshima, não tinha nem previsão de um tempo tão ruim. Então isso fez com que o cenário ficasse ainda mais, eu diria, interessante. E quando nós caminhamos muito naquela região do domo da bomba, que é o antigo, a única estrutura que ficou relativamente intacta após a explosão. A gente caminhando por ali, você sente como se de fato estivesse revivendo a história. Chega a ficar arrepiado. E depois, na visita ao museu, ao Parque da Paz, onde estão sepultados os restos mortais das vítimas, é uma sensação de estar revivendo a história, mas ao mesmo tempo você começa, principalmente vendo fotos no museu, vendo o que foi aquilo. Algo que me marcou muito, por exemplo, dentro do museu foi um triciclo de uma criança de 3 anos que morreu, e esse triciclo foi tão atingido pelo calor da bomba que ficou totalmente retorcido. Essa é uma imagem que não sai da minha memória. Então eu acho que a gente reviveu um pouco dessa história e eu acho que nas reportagens as pessoas vão conseguir entender e também reviver com a gente um pouco desse sentimento. Essa primeira reportagem, inclusive, eu já tive a oportunidade de assistir tanto no Balanço Geral quanto no JR, no Jornal da Record, e a imagem é realmente impressionante, né? Tem a foto da criancinha também, né? Antes de morrer, o triciclo completamente distorcido. Agora, Fábio, normalmente, quando você olha em primeira pessoa, no nosso caso, né, nós temos aquele olhar da primeira pessoa que está ali vendo de perto. Você, além de ver em primeira pessoa, você tem que pensar no telespectador que está ali do outro lado. Qual foi a tua preocupação quando estava lá, tanto no domo, que é uma construção maravilhosa, você que não teve a oportunidade ainda de ver essa reportagem, acesse no R7. Se eu não me engano, vão ser 5 reportagens especiais contando um pouco dessa história, mas essa já está disponível, essa já tem lá para você ver. O que mais te chamou a atenção dessas primeiras imagens, Fábio? Esse primeiro contato com o local onde a bomba explodiu? Assim, Juliano, quando a gente chegou à noite, né? Um dia antes de a gente gravar, e estava nevando, estava à noite, e assim, o lugar, ele te passa uma energia meio que de luto, né, Cléber? Te passa e é até meio, assim, é interessante que é um lugar que é cheio de curvo, né? A gente reparou muito. Tanto em Tóquio, como a gente saiu de Tóquio, pegamos um trem-bala, né? Pegamos um trem-bala e a gente foi para Hiroshima. Chegamos lá à noite e a gente lutou muito para conseguir voar com drone naquele local. Né? Que lá é um lugar proibido, né? O espaço aéreo é restrito, super restrito por segurança e tal. E foi à noite que o nosso amigo lá da embaixada, que acompanhou a gente, ele passou para a gente a liberação de um voo. Falou assim, vocês vão conseguir voar 10 minutos por ali. Eu falei, caramba, a gente ficou super feliz e a gente foi até, vamos jantar e comemorar, então vai dar tudo certo. E estava nevando, e aquilo me preocupou.
Né? Tava à noite, tava nevando. Caramba, vai acabar com as minhas imagens, né? Como é que a gente vai fazer? Vocês Como é que a gente vai... à noite? Não, a gente chegou à noite e tava nevando. Da autorização. Da autorização. Perfeito, e a gente foi de manhã. Quando amanheceu, que eu saí do hotel e olhei aquele dia lindo, eu falei, caramba, deu tudo certo, né? Deus está ajudando. E céu limpinho e tudo coberto de neve. De neve. Uma imagem incrível. E assim, para mim, eu que tive a oportunidade, né, de gravar essas imagens, você tem que ser feito com muito respeito, né? Que não é imagem, eu sou repórter cinematográfico há muitos anos, não é uma linguagem que você chega aqui com a câmera nervosa e tal. Tanto é que lá eu não usava nem zoom, para ser uma fotografia respeitosa, sucinta, de uma forma que transmita aquela energia daquele local para todos, né? Porque eu me preocupo muito com isso. Como é que eu vou transmitir para quem está em casa o que eu estou vivenciando aqui? Eu estou vivenciando um lugar assim, tem um certo luto aqui nesse lugar, né? Você filma com o coração, né, Fábio? Por mais que você vê que a cidade está bonita hoje, mas ali naquele chão ali foi devastada. Onde a gente estava pisando, foi um lugar que tinha muita gente morta naquela época, né? No dia da bomba. E assim, é meio tenso isso, né, Kleber? A gente, quando entrou no museu, era um clima meio... Eu olhava para a cara do Kleber assim, ele olhava para mim assim, caramba. A gente já chega no museu e tem um vídeo que mostra a forma que a bomba cai, vai devastando todo mundo. E muita gente tem as imagens aí, assim, morta na rua, né? Assim, e isso é triste, mas ao mesmo tempo que eu estou falando, a gente tem que fazer as imagens, mas de uma forma respeitosa, né? E que passe a informação até para fazer com que as pessoas repensem, né? Porque uma guerra é tão ruim, né, cara? Tanta gente que morre por conta disso, é tão assim, esquisito. E você vê que o lugar, você começa a refletir que as pessoas, ao mesmo tempo que ela tem capacidade de destruir, ela tem capacidade de reconstruir. E a reconstrução daquilo que nos fez assim, falar, caramba, como é que os caras... Né? Isso aqui estava tudo devastado e, de repente, isso aqui está tão lindo, né? Nas imagens que vocês trouxeram, pelo menos na primeira reportagem, vocês mostram uma Hiroshima moderna, misturada com aquela Hiroshima antiga. Né? Nós temos algumas imagens aqui da reportagem que vocês fizeram, o material. Esse é o domo, né, que o Clébio estava falando, a única estrutura que sobreviveu à explosão da bomba nuclear. Aí nós estamos a poucos metros do epicentro, não é isso? Exatamente, acho que é uns 10 metros, talvez, do epicentro. A bomba, é bom a gente lembrar, muita gente acha que ela explodiu no impacto. Olha que interessante. Ela explodiu por cima, né? Só registrando o que o Raposo falou, né? E acho que é importante dizer para o nosso ouvinte, telespectador, internauta. Nós somos a primeira equipe de televisão no mundo a ter autorização para sobrevoar de drone esse espaço. A tal da insistência do brasileiro... A gente chegou no Japão já pedindo. E diziam, não, aqui não funciona um jeitinho brasileiro, não. Mas a gente foi pedindo com um jeitinho brasileiro e no fim deu certo. Deu certo. Então essas imagens nunca antes foram mostradas com tanta riqueza de detalhes, porque ninguém tem autorização para sobrevoar isso. E quando você olha para isso, a estrutura praticamente... Claro que foi reforçada para mantê-la de pé, né? Mas todo o resto foi mantido como tal, como sobrou depois da explosão. Então isso é muito impactante. Você vê isso de perto, é realmente muito impactante. Desculpa te cortar, só não queria perder a chance de ver essa imagem. Até aproveitando que em algumas fotos você vê tudo devastado, né? Destruído, e esse prédio só desse esse jeito. Prédio, só ele em pé. Só ele em pé. Nesse local, você que está acompanhando a gente por áudio, nós estamos mostrando agora o domo, né? Um prédio que fica na área onde a bomba explodiu, lá em Hiroshima. A área, um espaço de mais ou menos 200, 300 metros quadrados, talvez um pouco mais que isso, tem um prédio com um domo que representa a resistência do povo japonês. Né? Foi a única estrutura de pé quando a bomba explodiu. Repito, imagina você de casa, 7.700 graus Celsius. O que é isso? É muito calor. E essa estrutura acabou resistindo. Eu queria saber de vocês dois como é que o povo japonês, em especial o morador de Hiroshima, fala sobre esse assunto. Vocês chegaram a conversar com os moradores? Inclusive, eu vi, Kleber, que você conversou com um sobrevivente da explosão. É verdade, é o senhor Toshio Kimimaki. Ele não só é um sobrevivente, Juliano, como também ele é presidente da Associação dos Sobreviventes no mundo todo. E que ganhou o Prêmio Nobel da Paz no ano passado
justamente pelo combate. Esse senhor que a gente está vendo agora, para quem vai assistir, né? Para quem vai acompanhar o vídeo, ele já tem 83 anos e era uma criança de 3 anos na ocasião. Então ele diz que tem algumas lembranças, mas que muita coisa foi contado pelos pais e tudo mais. E o interessante da história dele, Juliano e o Raposo vai lembrar também, ele traz hoje uma alegria de ter sobrevivido e de fazer frente a esse combate ao uso de armas nucleares, a armas de devastação em massa, mas ele lembra com muita dor de tudo que passou. Né? E interessante ele ter contado. Eles saíram de Tóquio, a família era de Tóquio, e foi para Hiroshima achando que era mais seguro estar em Hiroshima. No fim das contas, foi justamente onde aconteceu a maior devastação. E ele conta que ele sofreu com a radiação, né? Porque a explosão não causa só uma devastação imediata pelo calor, mas ela causa uma onda de radiação que perdura por muitos anos. Então ele teve muitas doenças, precisou tomar muitos remédios, foi prejudicado na escola. E o que mais marca ele, como uma outra sobrevivente que eu conversei também com ela em São Paulo, os dois, né, é o preconceito. As pessoas não quererem se aproximar deles porque acham que eles vão transmitir alguma contagioso doença. Isso é muito difícil de você ouvir e conseguir assimilar, porque para a gente parece meio surreal, né? Pelo que ele fala, todas as crianças que sobreviveram naquela época passaram por isso, esse preconceito. De as pessoas se afastarem dele por conta do medo de pegar alguma coisa, exato, né? De ser contagioso, sei lá o quê. Né? E aí você teve, nesse contexto da explosão, nós tivemos, primeiro, os mortos imediatos. Exato. Né? Os mortos imediatos, algo em torno, se não me falha a memória, em torno de 140 mil pessoas morreram imediatamente após a explosão da primeira bomba. E aí você tem aquelas que foram morrendo na sequência ou pelas queimaduras. Muita gente morreu afogada, inclusive, com o corpo pegando fogo, aquele calor intenso. Exato. Elas acabavam se atirando naquele rio. No rio que aparece nas imagens. Uhum. Muitas morreram afogadas ali dentro. E na sequência veio a chuva ácida. Uhum. Né? A radiação foi matando. E até hoje, infelizmente, ainda mata muita gente. Sequelas dessas duas explosões. Primeiro, em Hiroshima, poucos dias depois, em Nagasaki. Uma curiosidade, né? Foi uma falha da inteligência norte-americana, né? Porque nem Nagasaki nem Hiroshima seriam alvos primários, exato, da bomba, né? Os alvos seriam outras cidades, e no meio daquela quantidade de informações, os americanos acreditavam que lá eles escondiam bases militares, quando na verdade eram menos de 2.000 militares para uma população de mais de 200 mil pessoas aproximadamente, acho que bem mais que isso. Lá, conversando com essas pessoas, sentindo na pele o que elas viveram e tudo mais, o que vocês passam para quem está acompanhando a gente hoje em casa, no momento em que nós vemos a ameaça crescente de uma nova crise nuclear? Né? Estados Unidos, Rússia, Estados Unidos, Irã, né? Qual é a sensação? O que é que vem no coração de vocês? Acho que para quem viveu essa devastação e viu de perto tudo que a gente viu, até uma coisa que o senhor Toshio Kimimaki defende muito, né? É esse risco iminente que você tem no mundo hoje, com Rússia principalmente, que é uma grande potência nuclear, essas ameaças constantes. O trabalho que eles fazem, inclusive, no sentido de reconstrução de Hiroshima, desde sempre não foi só reerguer a cidade como um exemplo, mas também implementar uma cultura de paz. Tanto que a gente entrevistou alguns estudantes que vão... Essas entrevistas vão ao ar na segunda reportagem prevista agora para o fim de semana. E esses estudantes tentam levar para as próximas gerações isso. Não só da reconstrução, nós conseguimos nos reerguer. Hoje existe uma cidade moderna, onde um dia foi escombros, onde um dia foi sinal de morte. Existe uma cidade que respira tecnologia, que tem uma vida noturna, que tem bons restaurantes, mas também existe uma cidade que tenta levar para o mundo o exemplo de cultura de paz. Evitar guerras e evitar o uso de armas de destruição em massa, como foi o caso da bomba nuclear. Duas questões. Primeiro, relacionada à cidade. Você falou da questão, Clébio, da reconstrução. Eu queria que você, com o olhar de repórter, o Raposo, com o olhar cinematográfico, trouxesse para a gente o que é Hiroshima hoje. O que mudou nessa cidade? Ela é uma cidade moderna, ela é uma cidade histórica. A gente pode dizer que ela foi realmente reconstruída. E quando eu falo reconstruída, eu falo também no contexto psicológico, sim. Dos habitantes dessa cidade. Eu acredito que sim, pelo que a gente viu lá. Tanto é que a gente foi de trem-bala para lá. Trem-bala. Né? Lá tem uma estação ferroviária magnífica. Né? As ruas, os prédios
completamente foi reconstruído, né? E em pensar que 80 anos, né? 80 anos. Não é muita coisa, né? E você tem uma cidade dessa toda já construída, eu acho que eles deram a volta por cima, sim. Você sabe que o Raposo vai se lembrar bem, eu vivi um contexto muito interessante, Juliano, que eu precisei passar por um médico em Hiroshima. Porque nós enfrentamos... Eu ia até falar isso, mas não quis. Nós enfrentamos quase 30 horas de voo. Daqui a pouco a gente pode até falar mais sobre o que foi essa aventura da viagem. Aí no dia... E aí 12 horas de fuso horário à frente. Então você chega já meio perturbado. Às 12 horas eu cheguei já com os 2 ouvidos meio que não funcionando muito bem. Pela velocidade do trem-bala... E pela velocidade do trem-bala e também em razão da neve, do frio, eu tive uma inflamação nos 2 tímpanos. Então eu chegava lá com dor de ouvido, chegamos em Hiroshima com dor de ouvido sem conseguir ouvir direito o que eles falavam. Então uma coisa muito complicada. E aí a nossa tradutora, que foi contratada pelo governo japonês, porque nós somos a convite do governo japonês, falou, vamos no médico aqui. E fomos numa clínica que eu fiquei assombrado com a tecnologia que os caras usavam. E fiz todos os exames, a audiometria, tudo muito diferente do que a gente vê no Brasil. Já saí medicado e enfim. Então, pronto para o trabalho. E pronto para o trabalho. Não paramos mais de gravar. Então é muito interessante que eles se reconstruíram do aspecto da cidade como um todo, estrutural, das construções, mas avançaram também na tecnologia. O hotel que a gente ficou, um dos hotéis mais bonitos ali, uma estrutura fantástica. Fomos a bons restaurantes, uma vida noturna extremamente interessante, um museu muito moderno, apesar de retratar uma história tão triste. Então, o que você percebe é o seguinte. Bom, a tecnologia japonesa é algo realmente admirável. Ninguém pode discutir. Isso é aplicado no dia a dia deles. Então, acho que Hiroshima deu a volta por cima em todos os aspectos. No econômico, no estrutural, em relação à história e também do ponto de vista tecnológico. Porque o que se emprega de tecnologia em tudo que é feito ali, nas construções para resistir a terremotos, tudo isso é muito interessante de ver e nos marca muito de pensar. Deram a volta por cima em todos os aspectos mesmo. É impressionante a resiliência dos japoneses. Agora, essa reportagem ela não surgiu do nada, né? Não foi apenas a questão dos 80 anos da bomba de Hiroshima, né? Ela vem dentro de um contexto, 200 anos da relação comercial Brasil-Japão. Eu queria que vocês contassem para a gente os detalhes de como essa reportagem foi construída, os contatos com o governo japonês, para que a gente pudesse fazer. E até para explicar para quem está em casa, tem muito estudante acompanhando o nosso Na Escuta, como é que funciona porque é uma superprodução, de uma super série de reportagens e o que o pessoal de casa pode esperar das reportagens que virão por aí. Bom, a gente foi a convite do governo japonês via embaixada. Eles escolheram a TV Record especificamente para fazer isso, para celebrar essa amizade entre os 2 países. Meses antes discutindo em reunião com a embaixada aqui, elaborando as pautas, né? O que a gente podia fazer, o que a gente não podia fazer, como a gente podia gravar, porque sobre imagem tem muita coisa restrita lá. Você não pode usar tripé em algum lugar, você não pode usar câmera, tem pessoas que você não pode filmar, é tudo bem restrito. E quando a gente consegue... Às vezes a pessoa fala, pô, mas estava um pouquinho assim. Cara, aqui não pode usar tripé, não pode fazer isso. E até que a gente trouxe um bom material. A gente fez milagre. Você fala uma superprodução, de fato ela mas com uma certa restrição, e até pelo peso de equipamentos que você não pode levar. E a logística toda... A gente, cada dia, estava numa cidade, né, cara? E a gente tinha que fazer o check-in check-out no hotel todos os dias. Então, todo dia a gente tinha que arrumar mala. Pô, eu arrumava tudo, botava as baterias para carregar tudo a noite todinha, porque no outro dia as baterias tinham que estar prontas, né? E aí fechava tudo, vamos para outro hotel. E 6 horas, os japoneses são assim. A gente terminava, às vezes, 10 horas da noite. Aí, pô, beleza, eu acho que amanhã vai estar mais tranquilo. 6 horas a gente está aqui para pegar vocês. A gente ia tomar café, a gente ia tomar café cedão para poder tá pronto, né? Agora foi uma coisa muito interessante porque eles nos deram a liberdade de escolher o que a gente queria fazer. Então nós que pautamos, na verdade, a viagem. O roteiro nós fizemos. Então nós queremos fazer os 80 anos de Hiroshima, queremos fazer a tecnologia, turismo, até um café de capivara a gente visitou lá, que vocês vão poder ver na matéria de turismo. Capivara? As pessoas tomam café enquanto acariciam capivaras. Que legal. Pra você ter uma ideia. Então, que assim, legal. Nós vivemos ali no Japão, visitamos a Skytree, que é uma das torres mais altas do mundo, tem uma vista linda, né, de Tóquio. Então, o que as pessoas vão assistir nas próximas reportagens não é só o contexto da guerra, não é só o contexto das bombas atômicas, mas também as culturas, a gastronomia, as curiosidades, a tecnologia, porque
o Japão é parceiro do Brasil no monitoramento do desmatamento ilegal da Amazônia, com uso de satélites. A gente visitou também um canal subterrâneo. O Raposo ficou apaixonado por aquilo. Interessante. Parecia um cenário de filme, assim, Mad Max, alguma coisa do tipo, que é para reter rios, a água de rios que transbordam. Tecnologia que pode servir como exemplo para o Brasil. Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, se tivesse um sistema como esse, não teria sofrido o que sofreu. Então a gente tentou trazer um paralelo dessa amizade entre Brasil e Japão, do ponto de vista também cultural. Aliás, eles amam a cultura brasileira, e do ponto de vista tecnológico. Eu acho que todo mundo vai gostar muito do material que ainda vai ao ar. Agora vocês falaram do café de capivara. Essa foi uma das perguntas que apareceu aqui no meu roteiro. Falou, cara, essa eu não tenho como deixar de fazer, né? O nosso arroz com feijão, né? O nosso bife de ovo, o nosso bife de olho que a gente fala, né? Lá no Japão, o que é que vocês sentiram dessa questão da gastronomia, da receptividade? Porque a gente ouve muito, né? O japonês é um povo frio. É um povo frio, de verdade? O que é que vocês sentiram? Me conta esses bastidores, por favor. Eu não acho que seja um povo frio. Nós também não achei. Pelo contrário. Pelo contrário. Foram Eles muito são legais educados até em excesso, né? É. Ele te recebe, ele abre a porta para você, ele corre e vai puxar a cadeira para você sentar. É. Você fica até sem graça, sem jeito, né? Que eles são assim. Sobre a gastronomia, né? Por conta do café da manhã. O café, depois eu parei para pensar, falei, pô, mas eu comia tanto no café da manhã, mas é por conta do fuso horário, 6 horas da manhã, 6 horas da tarde, né? Eu passava a noite toda sem me alimentar, a gente tomava muito café, né? Nossa. Eu comia carne de manhã, batata, falei, comendo batata, Não, uma café dessa, da manhã é um suco. negócio, Juliano, que esqueça tudo que você sabe de café continental no Brasil, porque a gente está acostumado com pãozinho, ou no máximo um ovo, ou no Nordeste tem uma batatinha, macaxeira. Também tem sushi, tem sashimi, tem... Sushi, sashimi, arroz, carne de porco flambada, nessa, uma loucura. Que fome é essa? Mas depois a gente foi ver que era o fuso horário nosso aqui, que lá são 12 horas, né? À frente. Exato. Tem até esse lance, né? Que a gente brincava, né? Nós estamos no futuro, né? Exato. Porque o Japão é 12 horas à frente, né? Chegamos no futuro. A gente jantou lá com a nossa correspondente, a correspondente da Record, a Silvia Kikuchi, e ela nos levou para comer uma iguaria, né? Acho que você comeu a mesma coisa que eu. Comemos, A gente comeu enguia, pra você ter uma ideia. Até carne de cavalo eu comi sem saber. Agora até eu arrepiei. Carne de cavalo e o gosto, como que é? Foi engraçado que Estranho. o cara falou assim, eu não comeria jamais. Falei. Falou, não falou? Falei. No restaurante. Paguei a Aí língua. colocaram, porque ele não podia comer. O que você não podia comer? Eu sou alérgico a frutos do mar, você imagina. Aí, sushi, sashimi e tudo mais. Trouxeram Só que pra ele fosse uma carne, peixe. ele comeu. Aí depois que ela falou, não, era carne de cavalo. Um cubinho vermelhinho assim, que o sabor lembra um pouquinho o que a gente come do carpaccio, sabe? Parece um pouco carpaccio, só que um pouco mais forte. Mas eu nunca imaginei que era carne de cavalo. Quando eu acabei de comer, aí o pessoal lá em japonês perguntou à tradutora, traduzindo, gostou? Gostei, o que é isso? É carne de cavalo. Rapaz, eu quase caí da cadeira. Agora, a enguia que a gente comeu, eu fiquei com um pouco de medo, né? Falei, será que isso aqui, né? Porque afinal de... boa. Mas deliciosa, um dos peixes mais gostosos que eu já comi. Comida bem temperada, vocês sentiram isso? Gostosinho, não? Ele não gostou muito do lamen, né? Eu achou meio sem graça. Não, o lamen pra mim, eu até brinquei com ele. Esse é um miojo com uma carne de porco ali, bastante caldo, misturadinho. Né? E eles falaram tanto desse lado. E o que vocês dois... Vamos tirar agora de novo, né? Tirei lá no começo, vou tirar de novo agora. Vamos tirar o crachá da Record e perguntar para os seres humanos, perguntar para os meus amigos, né? Clébio e Fábio, o que vocês vão tirar dessa viagem? Quantos dias vocês passaram lá? Acho que 11 dias no total. Desses Total, 11 12, dias, não? o que 12 mudou dias. na vida de vocês? O que vocês vão carregar do Japão para sempre agora? Rapaz, eu acho que é uma coisa que o Raposo falou, né? A questão da educação dos japoneses. Você passa pelas ruas, Juliano, você não vê uma pedrinha fora do lugar, você não vê uma folha caída, uma sujeirinha. E não existem latas de lixo no Japão por conta de um ataque com gás sarin que houve na história não tão mais recente, né? Então, as latas de lixo foram abolidas. O japonês tem a cultura de ficar com lixo o dia inteiro e só jogar em casa quando chega. Então, essa cultura, você entra no metrô, aquele monte de gente e um silêncio absurdo. A coisa do cartão de visita, lá é muito importante cartão de visita. Quando me falaram, você tem cartão de visita? Eu falei, a gente nem usa mais isso no Brasil. Você vai com QR Code, né? E pronto. Não, tem uma cerimônia para entregar cartão, você entrega com as 2 mãos e fica 3 horas se agradecendo e tal. Quer dizer, essa educação dos japoneses, essa cordialidade, me marcou muito. E eu acho que é uma coisa que eu levo, sabe, falar baixo, educadamente, que eu falei, cara, por que a gente grita tanto, A gente né? tava no metrô e ele tava conversando, tá batendo papo, né? Brasileiro. Aqui, Brasileiro. Aí eu falei, Clébio, olha pra todo mundo, tá todo mundo olhando pra gente. É.
Aí depois passaram pra gente a enquete, né? Vocês estão falando muito alto. Cara, a gente tá conversando normal, porque todo mundo em silêncio. Para você subir uma escada, você tem que ficar do lado esquerdo, porque os outros passam pelo direito. Você não pode ficar ali, tem que ficar do lado de cá. A gente aprendeu muita coisa. Muita coisa. Eu acho que o que mais me marcou, o respeito e a cordialidade. Os japoneses são extremamente respeitosos, né? Eu acho que isso é algo que a gente toma como exemplo. As pessoas vão ver nas reportagens. Todo mundo que deu entrevista para a gente numa gentileza, assim, explicando todos os detalhes. Então, isso é muito importante, porque não é em todo país que você é tão bem recebido como nós somos no Japão. Você vê que realmente eles amam os brasileiros. Dessa série de matérias, acho que o que vocês destacariam, né? Quais os pontos principais perdão, que o telespectador da Record vai poder acompanhar no ar? Um dos lugares que eu achei muito interessante foi Shibuya, né? Que é a estação ferroviária ali, onde tem uma estátua de um cachorro chamado Hachiko, que é de um filme Sempre ao Seu Lado, com Richard Gere, se não me engano, que é uma história japonesa, mas teve uma versão americana, né, que fizeram. E é muita gente, né, Cleber? Muita gente andando para aquele lado. Eu não sei de onde sai tanta gente. Onde estão indo, de onde vem e onde vão, né? Mas foi um lugar bem legal. A gente não teve muito acesso aos prédios para fazer uma imagem. Eu queria fazer uma imagem mais do alto, né? E o Cleber falou assim, vamos tomar um café naquele lugar lá em cima, ó, e aí você fica lá gravando. Aí a gente foi lá para cima, ficou um tempão, e aquilo, assim, eu guardei aquela história. Tem até uma foto nossa que eu tirei, que são momentos legais, assim, que o trabalho nos proporciona, né? De conhecer lugares, de conhecer cultura. E isso a gente leva para a vida, né? Essa educação dos japoneses, né? Essa história de Hiroshima, de assim como a humanidade tem o poder de destruir, mas tem de reconstruir também, né? Isso eu trouxe para mim, assim, e se eu puder passar para meus filhos, eu com certeza passarei, com certeza. Foi uma aventura inesquecível. Foi, né? Porque não só os 12 dias, e é interessante porque você vai criando uma amizade com todo mundo, né? A tradutora que morou no Brasil, ela é japonesa, mas morou no Brasil por um tempo, acabou virando nossa amiga, e a gente contava as piadas internas. O motorista da van que levava a gente para todo lugar. Então, você vai criando laços, porque todo dia a gente estava num hotel diferente, numa cidade diferente, jantava, tomava café, almoçava juntos. Então eu acho que tudo que a gente viveu ali nesses 12 dias vale um filme, mais do que uma série de reportagens. Né? Eles não têm muito isso de contato, né, Kleber? De abraçar físico, e tal. Exato. Eu sei que no final todos nós se abraçamos. Virou uma coisa bem brasileira. Só isso aqui, ó. E pronto. Não, a gente já estava se abraçando no final, porque foi o que ela nos passou. A cultura deles é diferente, mas eles respeitam e acham legal a nossa cultura também. Então a gente tem que ser um pouco... A gente também tem que ser um pouco brasileiro também, levar essa coisa nossa de abraçar, de dar um aperto de mão. Eu senti que eles não se sentiram mal, assim, eles gostaram. Gostaram. E quando você pergunta o que você acha que mais vai marcar nessas matérias de um modo geral, acho que tem tanta coisa legal que a gente está mostrando, né? Essa coisa do turismo principalmente. O brasileiro tem muita curiosidade em conhecer o Japão e muitas vezes não vai, porque acha que ou é muito caro ou de fato é muito longe. Como é longe, mas até a viagem de avião, a gente quase 30 horas no avião, é agradável, né? Você vai na expectativa do que vai viver. Eu acho que quando a pessoa chega em Japão, ela toma um choque cultural do bom ponto de vista, do ponto de vista legal, porque ela vê aquilo tudo, aquele show de luzes, são letreiros coloridos para todo lado, em alguns lugares mulheres vestidas de geisha, homens de kimono andando pelas ruas. Isso é um negócio que você vive ali que é inesquecível. Eu acho que as pessoas vão gostar muito de tudo que vão ver, principalmente nas matérias de turismo e curiosidades. Então você de casa já sabe, no mesmo solo, onde mais de 140 mil pessoas perderam a vida, hoje existem escolas, centros empresariais, museus, uma vida que foi retomada a muito custo, a muito sacrifício. Os detalhes dessa viagem maravilhosa feita pelo Fábio e pelo Clébio, você vai acompanhar no Jornalismo da Record. É sempre bom conversar com vocês aqui no nosso podcast. Compartilhe com os seus amigos se você gostou do nosso bate-papo. Vem muito mais por aí. Nós estamos em todas as plataformas de streaming. Também estamos no r7.com, estamos no Spotify, estamos no Play Plus, estamos no YouTube. Por todos os lados, você sempre está conosco na escuta.